eu sou a Jéssica Correia. E eu sou Thiago Guimarães. E esse é o podcast de Verônica Mars daqui na HBO. A gente está discutindo a 4ª temporada e hoje falaremos do episódio 5, chamado Losing Streak. Então teremos spoilers do episódio e, claro, do que veio antes. Se quiser falar com a gente, eu sou a Jéssica Correia, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você, Ti? E eu sou Hora Thiago no Instagram e Hora Porra no Twitter. Então, se você não viu o episódio, corre na HBO Go e depois volta aqui pra gente conversar. E aí, Ti, como foi esse episódio? Como foi a semana? Gritando. Tô sempre gritando, sempre desesperado. Andando sempre pelado na rua, desesperado, né? Nossa, passando vergonha na rua. Passando vergonha. O pessoal me Mas xingando, de máscara, jogando né? tomate. Pelado de máscara. Pelado de máscara, é importante. E aí passando álcool em gel e tudo mais. É, importante. Nossa, que loucura esse episódio, né? Que loucura, Gente, que loucura. Que loucura. Esse, assim, tem desdobramentos da Verônica, tem desdobramentos do Pen, de todo mundo. Eu acho que tá ficando cada vez mais urgente a história. Adorei. Urgente. Realmente, o sentimento é de urgência. Eu acho que a informação mais importante desse episódio é que temos uma nova teoria. Temos uma nova suspeita do crime. Mas, antes da gente chegar nessa nova teoria, eu acho que é importante a gente ainda falar da grande teoria. Por mais que a gente tenha uma nova teoria, tem uma teoria que ainda é a maior de todas, que é a principal, que é a que envolve o Big Dick, não é? Você concorda que essa ainda é a grande teoria do momento? Eu acho que ainda mais por causa desse episódio, ela tá ficando cada vez mais consistente. É. E a gente tem vários reforços dessa teoria nesse episódio, né? Essa teoria ainda é muito importante. Ainda tem muita coisa pra sair dessa teoria ainda, envolvendo o Big Dick e o esquema de inviabilizar Neptune como um destino de férias, como um destino lá de Spring Break, de acabar com os estabelecimentos comerciais que ficam ali nos arredores da praia. Toda essa coisa ainda é importante. E o que a gente viu no episódio passado é que o Pen espalhou essa teoria pra cidade inteira, né? O assunto, o momento em que ele apontou o dedo, literalmente, pro Big Dick, falou o nome do Clyde, jogou tudo no ventilador. Não, e agora tá todo mundo bravo, né? O Clyde tá puto porque falaram dele. Nossa, o Clyde tá putaço porque falaram dele, né? Tava lá no escritório do Keith, né? O grande amigo, né? Grandes amigos, brothers, amigos, mais que amigos, friends. E essa teoria teve uma grande confirmação nesse episódio através de um personagem chamado Juan Diego. E eu acho que é importante a gente falar dele, porque ele traz várias informações sobre essa teoria e sobre essa frente aí da investigação e sobre outras coisinhas também que é importante a gente falar nesse episódio, né? Isso. O Juan Diego, pra quem não lembra, é o cara que assaltou a Verônica lá atrás, né? Quantos? 10 anos atrás. E aí a Verônica assaltou ele de volta. E a Verônica assaltou ele de volta. E ele foi preso nesse episódio. Ele foi preso, ele tá na prisão porque alguma outra pessoa denunciou ele. Alguma outra pessoa que ele assaltou denunciou ele. Mas aí depois ela retirou a acusação e a Verônica aproveitou isso como uma oportunidade de tirar a informação dele. Ela foi lá e prestou queixa formalmente contra ele, né? Sempre ardilosa, a Verônica. Foi lá. E aí aproveitou que ela tinha essa carta na manga, porque ela sabia que o Juan tinha informações sobre os crimes que estão acontecendo em Neptune. Então ela foi lá com o Cliff, seu fiel escudeiro, melhor advogado que existe. O melhor, pior advogado. Exato. Ele é o advogado mais mediano da região. E aí eles vão lá. O que a Verônica queria confirmar era o que a gente já sabe, né? O que eles já sabem, mas eles precisam de uma peça de evidência pra dizer assim, não, é isso aqui mesmo. Que era que os assaltos ali na orla, na região da praia, em Neptune, estão sendo comandados pelo Big Dick e pelo conglomerado empresarial dele lá. Isso. Era isso que ela queria tirar dele. E ela confirma essa teoria na prisão. Mas... E confirma também que quem tá envolvido? O Clyde, né? O Clyde, ele vê a foto do Clyde e fala, é ele. Então ele confirma, ele fala assim que o Clyde e o Evil. O Evil tava pagando $100 por carteira roubada, a mando do Clyde. E quando eles veem o Clyde chegando, sabem que é dia de pagamento. Olha só, gente. Então a minha teoria da semana passada de que o Clyde no final ia ser revelado como o bonzinho da história caiu por terra, né? Caiu por terra, você foi enganado.
Eu ainda acho que algumas coisas não são o que elas parecem. Eu ainda tô com isso na cabeça. Mas assim, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom. Afinal, estamos em Neptune, né? Estamos assistindo a série Exato. Veronica Mars. Ninguém é bonzinho. Todo mundo tem alguma coisa pra esconder. O que me lembra dessa história toda, que é outro fato importante dessa história toda, é o envolvimento do Weevil. Teve uma informação muito louca que eu acho que pra quem... Algumas pessoas ficaram perdidas aí nessa história do Weevil, do envolvimento do Weevil e tudo isso. O Weevil e a Verônica estão brigados, mas a gente não entende o quê. E isso fica meio confuso. Eu fico, será que eu perdi alguma coisa? Será que é? Isso. E aí, na verdade, o que acontece é uma coisa que eu não esperava que fosse ser citada nessa temporada. Eu não esperava mesmo. Eu achei que era uma coisa muito profunda pra quem é nerd, muito hardcore. Mas foi. Que é uma informação que é que o Rob Thomas, o criador de Veronica Mars, publicou um livro de Veronica Mars depois do filme. Ele publicou um livro chamado Mr. Kiss and Tell em 2015, e esse livro segue eventos imediatamente após os acontecimentos do filme de 2014. Tem alguns Gente, esse gosta de Veronica Mars, né? Porque, Esse olha, gosta, é né? filme, é livro, é, sei lá, é jornal, é fotonovela. fotonovela, é cordel. Ele também tem um cordel de Veronica Mars. Mas só pra tranquilizar todo mundo, assim, nesse livro, todas as informações que a gente precisa ter foram explicadas na cena em que a Verônica conversa com o Weevil. Não tem nada ali que, nossa, eu precisava ter sabido disso pra entender e tal. Fica um gapzinho ali, porque a gente não viu aquelas coisas acontecerem. Então fica um gapzinho, a gente fica achando que perdeu alguma coisa, mas não perdeu, porque eles explicam. O que ela fala ali é o que aconteceu mesmo. No filme de Veronica Mars, o Weevil é injustamente acusado de assassinato. E aí, no filme mesmo, ele é inocentado. E aí, no livro, o Keith e o Cliff tentam ajudar ele a processar a polícia, o xerife lá da época, né? A entrar com uma ação pra pedir uma indenização. E aí o Weevil, enfim, rola um grande bafafá, e aí o Weevil acaba fazendo um acordo pelas costas do Keith e recebendo uma grana, e ele fala que ele fez isso por causa da família, porque ele não teve escolha, todo esse papo que ele fala, que ele fez isso pra cuidar da família, mas a esposa dele deixou ele, então talvez o papo... E levou a filha, né? Deixou ele, levou a filha, porque ele tinha falado que com essa grana que ele aceitou do acordo, ele ia finalmente deixar os PCHers, ia deixar a gangue de motoqueiros. Como ele não deixou, ela falou assim, você prometeu que ia deixar, você falou que ia aceitar essa grana pra deixar essa vida de crime, de bandido, e você não deixou. Então eu tô vazando você, não quero mais saber de você. E é isso que acontece, esse é o pano de fundo, essa é a informação que ficou faltando aí pra quem tava assistindo tudo direitinho, viu o filme e tudo mais, e ficou faltando esse pedaço. Mas como eu disse, é um pedacinho que ficou faltando, mas não é tão importante assim. Porque eles citam lá, eles explicam, não tem nada que, nossa, meu Deus... É mais Não pra tem gente nada entender disso. a lavação de roupa suja da Verônica com o Weevil, né? É, porque é realmente isso, assim, eles estão brigados desde essa época e é uma relação que tá bem abalada lá, né? E ficou bem claro aí onde que o Weevil tá nessa história. Que ele não deixou a vida do crime, que ele tá envolvido até o pescoço na história do Clyde e dos assaltos. Ele realmente tá difícil pra ele. Mas é que nem ele falou semana passada, né? Deve ser muito bom ter escolhas. Quem somos nós para julgar, né? A gente indo um pouquinho pra frente, eu acho que a gente vai ter que ter um quadro aqui, relacionamentos de Logan e Verônica. Porque esses dois, gente... Ai, gente, que difícil, né? Que difícil, porque assim, a Verônica também não é flor que se cheire. Isso que eu acho muito interessante, né? Porque ela é uma mulher... que passou por vários traumas, tem a vida toda confusa, e aí ela continua com um cara que é super envolvido, com o que ferrou a cabeça dela na adolescência. Só que ela, por exemplo, fica gerando ciúmes nele, de bobeira. Ela não ajuda. É porque ela quer problema. Ela quer problema. Ela não gosta, a vida dela não é... Ela não tem... A emoção dela tá no problema, né? E parece que ela tá testando os limites do Logan. Ela né? tá... Ai, Verônica, garota problema, né? Ai, garota! Ai, garota! Mas eu achei... Mas sabe uma coisa interessante nesse episódio? É que ele esclareceu por que o Logan aceitou o emprego lá com os Malufs. Ele falou que ele aceitou esse emprego porque ele gastou demais com o anel. E eu pensei, isso vai voltar de alguma forma, essa história, hein? Então, eu consegui visualizar a briga. Então, e aí, mas o mais doido que quando o Logan fala com o Daniel, né, sobre por que ele aceitou aquele trabalho, ele também fala sobre o trabalho dele na Marinha, né, que ele nunca sabe quando vai ser chamado. E aí, ele fala que prefere um trabalho mais tranquilo porque ele já viu muita coisa, né?
E ele fala um negócio interessante, que o fato dele não saber quando ele vai pra muito longe, não saber quando ele vai pra fora, nem quanto tempo ele vai ficar fora, ele fala que eu não sei se isso atrapalha ou ajuda o nosso relacionamento. Os dois lobos solitários, né? Dois lobos solitários. Isso diz muito sobre quem eles são e qual que é a questão deles dois juntos. É um casal difícil, viu? É um casal que, sei lá, não sei se talvez seria bom mesmo eles estarem juntos. Tá difícil, Verônica e Logan. Vamos trabalhar. Quem devia estar fazendo assim? O Logan tá fazendo terapia, né? E eu fiquei pensando nisso. Ele fala sobre isso no episódio, fala na terapia e ela fica meio raivosa e não sei o que lá. E eu fico assim, nossa, quem tinha que estar na terapia era você também, minha filha. Uhum. Por que você não está na terapia? Olha tantas coisas que você tem pra resolver na cabeça. Sim, sim. E é muito comum, né, esses personagens mais problemáticos acharem que eles que não precisam de terapia, né? E aí, eu acho engraçado. Isso lá atrás, desde as primeiras temporadas de Veronica Mars, via isso sendo reforçado assim, o Logan é o garoto problema, é o menino que tem traumas, é o menino que passou por isso e por aquilo, e aí ele tem a morte na família, e blá 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 blá. Mas olha as coisas que a Verônica passou também. Ela também. Sim. Ela tem muitos problemas, muitos traumas e muitas questões. Ela tinha que estar na terapia, trabalhando isso na terapia, lógico. no trabalho de psicanálise. Vários problemas de confiança, até mesmo de saber um auto-julgamento aí das ações. E tudo isso eu acho que tá sendo reforçado com muita força nessa temporada. E eu acho que vai ser reforçado mais ainda daqui pra frente, por causa de alguns eventos que a gente vai falar daqui a pouco. O que tá faltando na história ainda é a conexão das empresas de fachada que estão tentando comprar os estabelecimentos lá da praia. Lembra disso? Que a gente falou semana passada? Que existem... Os donos dos estabelecimentos ali da praia estão recebendo propostas de pessoas, de amigos, de outras empresas menores que não são do Big Dick, mas a Verônica e o Keith estão desconfiados que essas empresas são empresas de fachada do Big Dick. Só falta a prova, né? Exato. A teoria existe, só falta prova. E é nesse momento que a Mac é mencionada. Nossa, e aí é quando eu tive certeza de que a Mac não vai aparecer nessa temporada. Porque esse era exatamente o momento que ela apareceria, né? Exato, porque já tinham falado que ela tava longe, aí agora ela é citada de novo. E aí a Mary resolve ajudar nesse caso, falando que ela conhece um hacker. Quem não conhece, né? Todo mundo hacker, conhece. Né? Aquele hacker de moletom e touca. Nada contra, tem até amigos que são. A Angelina Jolie, né? De cabelo curtinho. E aí ela vai falar com esse amigo da escola, né? Que ela fala, ele gosta de mim, então vai me ajudar. Olha e aí, gente, olha a truqueira. Inescrupulosa. Igualzinha a Verônica, né? Mais uma vez. Cara, mas na cena em que ela vai pedir ajuda... É engraçado, né? É maravilhosa porque a gente conhece todo esse caminho. E quem tá lá assistindo toda a encenação? O Wallace, gente. Maravilhoso. Wallace. Eu adorei que ele tava ali naquele momento específico. Eu fiquei muito feliz, assim, dele estar ali. Porque assim, foi muito pontual a presença dele ali. Nossa, tipo, assim, não sei se ficou claro ainda. Mais uma vez, né? Não sei se ficou claro ainda. Vou colocar o Wallace aqui nessa cena pra dizer assim, gente, já vi esse filme. E ela faz igualzinho a Verônica fazia, assim, não sei o quê. Preciso de um favor. Preciso de um favor, né? Igual tantas vezes que a Verônica falou essa frase no decorrer da série, né? Mas é maravilhoso. O Wallace falando assim, essa história eu já conheço e você não vai escapar dela. Vamos ver, será que esse personagem vai aparecer de novo? Vamos ver, né? Mas o importante aí é o que ela descobre. Ela realmente descobre que as empresas que estão tentando comprar os estabelecimentos lá da praia são todas empresas fachada de uma empresa chamada Phoenix Land Trust, que é um nome que é familiar, que deve ser familiar pra muita gente, e isso é explicado na cena também, que era a empresa do Cassidy, o Beaver Casablancas, lá da segunda temporada. E que era a empresa dele, e aí como ele morreu, né, como a gente já comentou aqui, a empresa foi pro Big Dick, né? Foi pro Big Dick. E aí ele tá usando essa empresa. Gente, eu fiquei muito... Nossa... tá usando essa empresa, assim, tudo muito, né, na surdina e tal, pra comprar esses estabelecimentos, fazer propostas imorais pra essa galera que tá aí nesse lugar onde teve várias explosões. Então, ou seja, né, tudo isso confirma que é realmente o Big Dick que tá por trás de tudo. Tipo, todas as peças estão se encaixando, então essa teoria tá, até o momento, confirmada. Tá tudo se encaixando direitinho, né? E é isso que é o problema.
A gente ainda tá no 5º episódio, ainda tem 3 episódios pela frente, então... E aí que surge, nesse mesmo episódio, surge uma nova teoria, um novo suspeito. E aí a gente volta lá pro começo do episódio. A nova teoria, que tudo começa com a festa do Wallace. Isso. Lembra? A Verônica vai lá na festa do Wallace, ela tá entediada e ela encontra a Nicole, que é a dona da boate. Lembra da boate? Eu tô falando dessa boate aí, ó. Gente, essa boate aparece mais do que personagem. Ela já virou um personagem. A Nicole tava lá e elas começam a ter um momento, né? Uma conexão ali. Elas já se gostam, né? A Verônica tava lá na boate dela, teve a festa, elas dançaram juntas. Elas começaram a ficar próximas. E aí, naquele momento ali que nenhuma se conectou muito bem com ninguém que tava na festa, elas se juntam, começam a fumar maconha e a conversar sobre a vida. E aí a Nicole conta a história de vida dela. E aí ela fala, né, que a família dela é envolvida com construção civil, né? E aí ela tem esse estabelecimento pra se manter, e aí a gente descobre como que ela conseguiu a boate, né? E aí aqui eu vou abrir um parênteses pra fazer uma problematização com o Rob Thomas. Ai, vamos militar. Vamos precisar militar, que é o seguinte. Vamos ter que militar. O que aconteceu com ela é que ela trabalhava na boate, ela não era a dona original da boate, ela trabalhava lá, em algum cargo indefinido, e ela foi atacada e estuprada. E aí ela processou o dono da boate por imprudência. A única coisa que esse cara tinha era a boate. Então ela recebeu a boate dele. Por isso que ela é dona da boate. E aí vamos entrar com a problematização. Que é o seguinte. Vamos militar. Eu tô pronta aqui. Tô com a tocha na mão já. Eu tô com o garfo. Porque, assim, beleza, a gente tem a história da Verônica, que aconteceu isso com ela, a gente tem a história da própria 3ª temporada, que são casos de estupro, e eu acho essa narrativa muito presente e até repetitiva, porque uma coisa que me incomoda muito é, por que pra uma personagem ser forte ela precisa ser estuprada? Eu acho muito problemático isso, eu acho que isso reflete muito ser um homem escrevendo uma série, porque o Rob Thomas pode amar o projeto, pode ser tudo pra ele, escrever livro, fotonovela, tudo que ele quiser, só que tem algumas sensibilidades que homem não vai ter com mulher. A gente tem até exemplos, por exemplo, em Game of Thrones, onde mulheres são estupradas pra virarem personagens fortes. Então, a gente vê essa história sempre... Já é meio velho isso, né? Isso, Já é meio velho, já é uma coisa manjada esse tipo de história, batido, né? Já, né? E eu acho, assim, quer dizer, uma mulher negra, empresária, dona do próprio negócio, parece que a única forma de uma pessoa, assim, ser bem-sucedida é se ela tiver esse background trágico, ter sido vitimizada por um homem lá atrás. Eu acho isso bem complicado também. Eu particularmente não fui muito fã desse detalhe aí da história também. Eu espero que o desenrolar disso aí seja um pouco melhor do que o que a gente teve até agora. É um detalhe importante, porque, né, a temporada toda falando sobre misoginia, falando... O tema de estupro tá presente na vida da Verônica desde sempre. Mas eu acho que trazer uma personagem nova, fresca, pra uma história e contar a mesma história, eu acho até preguiçoso, sabe? Eu também achei. Também concordei com você. Não fiquei muito feliz com isso, mas vamos ver o que vai dar, né? Eu tô aqui esperando. É isso, parece que vai ser muito importante isso, porque é com essa informação que o Keith começa a desconfiar da Nicole. Quando a Verônica conta pra ele fala assim, ele começa a juntar os pés. O Lé com Cré. Ele começa a juntar o Lé com o Pré. E aí ele percebe que todas as explosões que aconteceram até agora envolviam pessoas que foram acusadas de crimes sexuais. Isso. O carinha lá da praia, ele tava tentando drogar as meninas. O próprio acusado da bomba, o cara que se explodiu, ele também tinha esse histórico de violência contra a mulher. Então tinha várias pessoas. Ele começa a juntar, tipo assim, alguma coisa em comum aí com essas pessoas. Todo mundo tava lá. Várias dessas pessoas estavam na boate. Todo mundo tava na boate em algum momento, né? Todo mundo que foi explodido tava na boate. Então começa a juntar uma coisa com a outra. E o episódio se volta novamente pra teoria do Big Dick. E ele fica quase que o episódio inteiro focado na teoria do Big Dick e deixando essa segunda teoria meio que de lado. A gente acaba esquecendo um pouco disso no decorrer do episódio e isso volta mais perto do final. Olha o tanto de gente que tá envolvida nessa história querendo desvendar esse crime. Tem o Pen e os Murderheads, aí tem o Vinnie Van Lowe, tem a Verônica e o Keith, tem a polícia, tem muita gente querendo desvendar esse crime. Podia fechar logo um ônibus, botar todo mundo dentro e tentar resolver.
E aí o Vinnie Van Loo, que não é bobo nem nada, ele saca muito rápido que a boate é um denominador comum na história. Então, perto do fim do episódio, ele vai lá na boate tentar falar com a Nicole e tentar descobrir alguma informação, tentar descobrir a cartela de clientes dela, quem é que vai lá, e mas ele é interrompido por uma leve interrupção, né? Na hora que a boate explodiu, eu pensei, nossa, então acabou com a suspeita, né? Acabou com a suspeita da boate. A boate tá fora de suspeita. Por que ela explodiria a boate, né? Se é O próprio, assim, o próprio negócio, né? né? Mais um reforço contra a teoria. Mas aí, voltando lá pra cena da Mary, em que ela descobre quem é a empresa que tá tentando comprar os estabelecimentos, Verônica, na hora que ela vê a lista, ela descobre que a Nicole já vendeu a boate. Desde a primeira explosão. Ela já não ia ficar mais em Neptune. Olha só, gente. Então, assim, pra ela, que exploda mesmo, né? Se ela vai lá, então... Eu vou embora, já ganhei dinheiro. Aparentemente, agora a Nicole entra como uma grande suspeita nessa história. Eu acho que a grande coisa disso aí, eu acho que a grande questão da Nicole ser uma suspeita, a paranoia da Verônica. Porque aí, imediatamente, após descobrir essa informação, a Verônica vai lá e grampeia a Nicole. É o modus operandi da Verônica desconfiar de todo mundo que tá perto dela. Gente, a quantidade de HD externo que essa mulher deve ter na casa dela... Será que ela grava... Será que as escutas dela são em altíssima qualidade? Eu não sei, porque olha, se for... Será que é em Wave? Então vai ser muito pesado guardar tudo isso. Não sei. Mas né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, nossa, a Verônica realmente, assim, a única pessoa com quem ela ficou amiga depois desses anos todos, né? Nem o Wallace é amigo dela mais. Eles são amigos, mas eles são distantes. Tá todo mundo meio aquele amigo de infância só. Né? E aí ela simplesmente, tipo, fez uma nova amiga e imediatamente desconfia da amiga e grampeia a amiga, né? Fica lá disputa. E aí, assim, agora indo pra um ponto que mexe comigo em todo episódio, eu não estou com um preparo emocional pra isso, é o Keith ficando doente. Ai, tadinho. Nossa, é muito triste. Ele esquecendo tudo, tadinho. Nossa, eu fiquei muito triste, assim, é meio de partir o coração. Mas rendeu duas cenas muito legais desse episódio, assim, que é a Verônica e o Keith conversando sobre isso, que eu gostei demais, achei essa cena muito bonita, dela dizendo assim, bicho, porque o Keith aceitou receber o tratamento médico do Clyde, né? Quem tá pagando é o Big Dick pelo tratamento do Keith. E aí ele tá com vergonha disso, não sei o que, pode ser que ele seja suspeito. E a Verônica, se eles estão pagando pra você, aceita. Sim, aceita, e eu adorei isso. Aceita. Não, mas aceita mesmo, porque com saúde não se brinca, a gente já tá fudido, vai ser isso mesmo. E eles nem sabem que vai ter uma pandemia depois. Ai, meu Deus. Ai, gente, realmente, vamos gastar tudo em biribinha. Mas eu acho que foi uma cena que foi ela, né, falando aceita, assim, não tem problema. E foi a cena dele falando que vai se aposentar. Ele pedindo... Não, e ele pedindo pra ela ir embora da cidade, né? Pedindo, tipo, vai viver sua vida, não sei o que lá. E ela, imagina, onde você acha que eu vou? Você tá doido logo agora? Ela falando sobre isso com o Logan depois, eu gostei muito dessa cena. Foi muito crua, né? Reforça tudo que a gente vem falando desde o primeiro episódio. Toda essa ideia das escolhas que ela fez, do jeito que ela lida com as escolhas que ela faz, como ela age como se ela não tivesse escolha, como ela age como se as circunstâncias é que me levaram aqui, quando na verdade foram escolhas que ela fez. Ela escolheu não ir pra Nova York, ela escolheu ficar em Neptune, ela escolheu ficar com o Logan, mas ela tá sempre agindo como se aquilo fosse, são circunstâncias, cheguei até aqui, aconteceu muita merda na minha vida. E aí você fica assim, né, usar isso como uma espécie de muleta. E onde isso levou, né? Onde essa vida que ela viveu, tudo isso que trouxe pra ela, onde isso levou ela? Levou ela a ser uma pessoa paranoica, que desconfia de todo mundo, que trata o relacionamento dela como se fosse um caso que ela precisa solucionar, grampeia os amigos, que fica escutando que as pessoas, assim... Então, quem é essa pessoa que ela se tornou? Eu acho que isso é um tema muito forte nessa temporada. Uma das coisas que eu achei mais interessante que o Logan fala pra ela é: você não tomou essas decisões. E ela fala, eu tomei sim. E não, né? Na verdade, parece que ela simplesmente aceitou o destino que foi dado pra ela. E então...
ela realmente tá no momento de, caramba, será que eu realmente escolhi tá aqui? Será que... E aí ela tá no momento de, com medo de perder o Logan, com medo de perder o pai, de todo o castelinho, né, de areia desmoronar, né? E o pai, né, é uma figura muito, muito importante na vida dela, porque ele é o... Tudo que tem de mais sólido na vida dela é o pai. É a única pessoa de quem ela não desconfia, é a única pessoa que merece toda a confiança dela e toda a energia, toda a trégua. Se ela dá trégua pra alguém, é sempre pro pai. Ela não dá trégua pra ninguém, não dá trégua pro Logan. Tipo, até um pedido de casamento, ela interpreta como uma jogada, como um joguinho que o Logan tá fazendo com ela, como um jogo de poder que ela tá fazendo com ela. E o pai, não. O pai ele é uma figura magéstica na vida dela. Então, de repente, o pai tá nessa posição de fragilidade, pra ela é uma fragilidade dela, né? Porque é a única coisa sólida que ela tem na vida dela que ela descobre, de repente ela descobre que não é. Ela tá passando por uma barra, Verônica. Essa tá passando por uma barra. Mas é isso que eu falo pras pessoas, busque a terapia. É importante, gente, façam terapia. Mas eu acho que pra gente amarrar agora, a gente tem que falar sobre os pontos altos desse episódio. Vamos lá. Quem é que achou um pássaro morto na cama? É verdade. Nossa, eu tinha até esquecido disso. Eu também, eu lembrei agora. Não, e essa cena é muito engraçada, porque a Carol, ela é uma lá dos Murderheads, ela vai lá na casa do Penn pra trazer mais uma pista que corrobora a teoria de que o Big Dick é o cara por trás das explosões. Porque tem o suposto autor das explosões escreveu uma carta pra imprensa, né, assumindo a autoria lá e tal. E aí ele usa uma metáfora de prostituição no discurso dele, que é uma coisa meio inusitada. Ela repara nisso e ela repara que o Big Dick, no Twitter, escreve muito sobre isso. Usa muito essa mesma metáfora da prostituição. Expressão. Usa muito essa expressão da prostituição pra falar de questões políticas. E aí ela vai lá pra dizer isso pra ele. Então é isso mesmo. E aí eles começam a pintar um clima. Aquela emoção de ter descoberto aquela o caso. emoção, blá blá blá. E aí eles vão pra cama. Quando eles vão pra cama, tem um negócio aqui. E aí o que é esse negócio? Um bicho morto, gente. Gente, é uma coisa meio chefão. Poderoso. Nossa, eu ia falar exatamente isso. tava na ponta da língua, assim, era o cavalo do Poderoso Chefão. E aí tá lá. E aí, quem será que fez? Tipo, você tem alguma teoria de quem fez isso? Big Dick, né? Porque cê depois acha? da treta é verdade, ele falou em público. Ele falou pra todo mundo e tal. Ou foi o Big Dick, ou foi o Clyde. Que o Clyde tá também. Eu acho que vai ser uma coisa bem idiota. Nossa, sabe quem podia ser? Eu acho que é um dos caras lá, um dos Murderheads. Eu acho que é aquele de toquinha. O que tava com um filtro, que ele colocou um filtro de na cara dele. O filtro de porquinho? Eu acho que foi ele. Pode ser. Eu acho que foi ele, eu acho. Uma coisa bem tosca, né? Eu acho que vai ser bem idiota. Mas aí pode ser que essa coisa idiota desencadeie coisas mais sérias depois. Por exemplo, ele ir buscar mais informações. E aí, sei lá, por exemplo, do Penn realmente achar que foi o Big Dick, ir atrás e dar merda, sabe? Tipo, morrer. E aí, ou falar na TV, o Big Dick botou um pássaro morto na minha cama depois. Eu não duvido que o Penn morra, assim, que alguém mate esse cara. Eu também momento, não duvido. Porque do jeito que ele é inconsequente, do jeito que ele é inconsequente, do jeito que ele faz tudo. É isso, assim, eu acho que pode ser que ele ache, que ele tenha muita certeza que seja o Big Dick, vá atrás dele e isso cause alguma coisa, uma merda muito grande. Depois, assim, não sei. Teve realmente essa coisa do... Era um pássaro, uma gaivota? Ela fala assim, eu acho que foi o bico que machucou. Ai, gente, que loucura, né? Mas, Ti, me fala, quais são suas teorias para os próximos 3 episódios? Eu acho... eu vou falar a mesma coisa que eu falei nos episódios atrás, que ainda tem coisa que a gente não sabe. Mas eu acho, assim, eu tô comprando muita coisa do Big Dick, assim, eu acho que é o que tá mais coerente, mas eu acho que tem, obviamente não vai ser só isso, eu acho que tem uma coisinha a mais que a gente não sabe ainda, tem um Nemekitepá aí, que eu não sei, Ai, que French. Não um Nemekitepá. Eu gosto muito de falar Nemekitepá quando eu quero dizer qualquer coisa. Mas eu não sei, eu não acho que foi a Nicole, eu não acho que a Nicole fez nada. Espero que não. Eu espero que não, pelos motivos que a gente falou,
né, alguns minutos atrás. Eu espero que a série não vá por esse caminho de vilanizar uma vítima de estupro, de vilanizar uma mulher negra que foi atacada por um homem, que foi vitimizada. Tipo, eu espero que a série não siga por esse caminho. E eu acho que não vai seguir. Porque acho que a Verônica Mars já fez isso algumas vezes, de achar, na trama dos estupros lá da terceira temporada, rolou essa desconfiança de que era uma trama das feministas e tal. Essa história é uma bagunça, inclusive, mas rolou um pouquinho essa desconfiança, essa suspeita, e aí, mas logo essa suspeita foi descartada. E aí a gente descobriu quem era o estuprador depois. E eu acho que não é a Nicole. Eu acho que não é ela. Eu acho que tem alguma coisa que a gente não sabe ainda. Eu tô gostando muito do jeito que eles estão inserindo personagens das temporadas anteriores, da forma como eles estão aparecendo. Sim. Eu tô gostando muito. São muito suaves, né? Não são forçadas. E eles aparecem no momentos importantes, momentos que fazem sentido. Então eu acho que vai ter ainda gente que vai aparecer. E é sempre uma surpresa, porque você imagina, Verônica Mars, vai vir o Wallace, vai, sei lá, o Vinnie Van Loo, tipo, mas aí vem de repente o cara lá da terceira temporada, o cara que matou o Riton lá no episódio passado. E o próprio Vinnie Van Loo foi uma aparição, a forma como ele tá inserido na história é muito interessante. Não é gratuito, não é só uma piscadinha pros fãs. Lembra desse cara? Tem isso aqui, não. Tipo, a forma como o Evil tá inserido na história também é orgânica, não é? Olha aqui o Evil. Vocês gostam do Evil? Toma o Evil. E uma das coisas que eu acho que, como é uma cidade pequena, é normal as pessoas crescerem e se tornarem os problemas da cidade e quem vai resolver os problemas da cidade, né? Sim. E eu acho também que, tipo, eu também acho interessante como essas pessoas não estão, por exemplo, o Evil, né? O Evil tá inserido na história, mas ele não é um personagem tão proeminente como ele era lá atrás, lá na primeira temporada. Ele tava sempre ali. Ou o próprio Wallace, que também tava sempre ali, tava sempre ali importante. As pessoas vão crescendo e vão ganhando vida própria. A gente não fica andando com as mesmas pessoas com quem a gente andava desde o colegial, né? Na vida real não funciona. Mas me dá uma saudade do Wallace. Dá, né? Porque ele é muito legal. Ele é muito legal. Mas ele não quer mais se envolver. Mas acho que é muito importante que ele não siga mais por essa vida. Até porque, até pelos temas que essa temporada tá abordando, acho que não faz sentido o Wallace tá ali. Porque ele tá em outra. Ele tá com a família dele, tá fazendo a vida dele. Ele tá em outra. Ele seguiu em frente. Né? Igual a Verônica deveria seguir, mas ela não tá lá pra nossa alegria, né? Senão não existiria essa série. Senão não existiria a quarta temporada. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tem isso aí. A Verônica e o Logan, a DR da Verônica e o Logan, eu adorei. Eu sou muito... Eu adoro uma novelinha, sabe? Eu também. Eu gosto quando os personagens só ficam conversando e discutindo drama. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto assim, conversa, gente. Conversa. É importante conversar. Eu adoro. E eu acho que é isso, né? O que você tá esperando aí pros próximos episódios? Olha, eu acho que a gente tá super alinhado. Eu espero que realmente não seja a Nicole. Eu quero que o Big Dick se ferre muito. E assim, o bom é que o Dick, ele tá super ok, né? Ele só é bobão, na verdade, né? Eu acho que ele não vai ter nada. Ele nunca teve, não vai ser agora. Não vai ser agora, né? Não vai ser agora. Eu vou insistir aqui que eu acho que o Clyde... Tem alguma coisa do Clyde que a gente ainda vai descobrir, assim, alguma coisa que vai ter um arco de redenção aí do Clyde, eu acho. Então, o Clyde e a Mary são personagens chaves pra essa história toda, eu acho. Bom, isso é o que a gente acha. E vocês aí do outro lado? Conta pra gente o que vocês estão achando. A gente precisa muito saber disso. Me encontra tanto no Instagram quanto no Twitter como Jéssica Correia. E eu estou no Instagram como Ora Thiago e no Twitter como Ora Porra. Siga-me. Siga-nos e nos contem o que vocês estão achando, as suas teorias, se a gente tá falando bobagem, se a gente tá indo no caminho certo, o que vocês acham? Vocês estão com a gente? Me conta, você tá comigo? Porque eu já sei que eu não tô sozinha, porque a Jéssica tá muito comigo, a gente tá muito alinhada aqui. Mas a gente, enquanto dupla, a gente quer saber se a gente, enquanto dupla, não tá sozinho. Exato. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar o episódio. E até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Beijo. O podcast de Verônica Mars é escrito e apresentado por Jéssica Correia e Thiago Guimarães. Dirigido por Alexandre Maron. Produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro. Editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.